Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 14 de julho, celebramos o 15º domingo do tempo comum. Que o Senhor sempre mostre sua bondade a nós e conceda sua salvação. No Evangelho deste domingo, escrito por São Marcos, nosso Senhor chama os 12 apóstolos e os envia para pregar a Boa Nova, realizando boas obras pelo caminho. Jesus dá aos discípulos uma ordem para esta missão, que apenas levem um cajado e um par de sandálias aos pés. Se você deseja caminhar para onde o Senhor indica, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o carinho de Deus para alguém necessitado dele. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje fala do chamado e do envio dos apóstolos do Senhor. E de alguma maneira o que a gente ouviu no Evangelho de hoje é o paradigma do que o Senhor deseja fazer com todos nós. Todo aquele que Jesus chama para perto dele, depois Jesus envia a outras pessoas. Todo aquele que Jesus chama para receber algo da sua presença, para ouvir a sua voz, para ser ensinado por ele, para ser fortalecido por ele, depois é enviado por Jesus a alguém, a quem a gente deve dar um pouquinho daquilo que o Senhor nos deu. O projeto do Pai, o propósito do Pai, Jesus começa a realizar enviando esses homens que aos poucos vão enchendo a terra inteira com o nome de Jesus. O propósito de Deus, que teve neles a sua origem, o seu começo, agora passa pelas mãos da gente, passa pela vida da gente, e a gente tem muito a aprender com aquilo que o Senhor Jesus deu como direção a esses homens. Hoje nós ouvimos na segunda leitura um trechão grande da carta de São Paulo aos Efésios, que diz um monte de coisa linda, e lá no meiozinho da leitura apareceu uma frase que é como que um segredo de Deus, que o apóstolo Paulo conta para a gente. Ele diz: o propósito de Deus, o plano de Deus que está acontecendo já, é recapitular todas as coisas em Cristo Jesus. Essa palavrinha recapitular, eu não sei o que vem à sua mente quando você escuta. Eu acho que a maioria de nós deve lembrar do seguinte: quando nós estudamos, vocês ainda estudam na escola, a gente tem o hábito de estudar todos os dias.
e a gente vai absorvendo aquilo que é ensinado para a gente, de tal maneira que porque você vai se enchendo daquilo que você aprende diariamente, quando chega o tempo da prova, você não precisa estudar como um doido, e obviamente porque você não estuda só na véspera da prova, né? Quando chega o tempo da prova, basta que você faça uma recapitulação da matéria. Você vai ler de novo, você vai recordar alguns pontos-chave. Se você teve alguma coisa ali que não ficou muito clara, você vai se deter mais naquilo, mas recapitular significa tomar de novo algo que você já tinha visto, e agora fixar isso em você. Hoje o apóstolo Paulo está dizendo, Deus quer recapitular tudo, mas eu acho que ele dá para a gente a impressão de que Deus quer, junto com a gente, pegar o livro da nossa vida e reler tudo, e passar tudo de novo, diante dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração. Só que São Paulo diz, Deus quer recapitular tudo em Cristo, ou seja, no livro da vida da gente. Deus quer que Jesus tome parte, e que Ele seja a personagem mais importante, o centro de tudo. E quando Jesus entra no livro da vida da gente, na nossa história, a gente vai recapitulando tudo, e um monte de coisas que a gente não entendia, de repente, peraí, agora eu estou entendendo. E um monte de coisas que pareciam estar rabiscadas, rasuradas, de repente, porque Jesus entra na nossa vida, tudo começa a ficar melhor escrito, e até aquelas partes onde parece que o livro da nossa vida estava antecipando um final ruim, quando Jesus entra nele, ele muda, e a história toma outro rumo. Jesus é quem faz a gente recapitular a nossa história, e de repente entender tudo do jeito certo, e de repente refazer as partes que estavam quebradas, que estavam caminhando na direção de algo que não era bom. O propósito do Pai é que Jesus entre na vida, no livro da vida de cada pessoa, e virando a personagem principal, o centro dessa história, essa história seja mudada. Agora, a maneira como essa palavra está usada aí no texto, ainda diz uma outra coisa. Em latim, a palavra cabeça se diz caput. Então, recapitular significa recolocar as coisas no lugar, debaixo de alguém que agora é o cabeça, debaixo de alguém que agora tem o primeiro lugar. Então São Paulo está dizendo, o propósito de Deus é entrar na vida da gente, entrar nas nossas casas, entrar nos nossos lugares mais escondidos, e encontrando às vezes tudo revirado, tudo fora do lugar, tudo aos atropelos, colocar cada coisa no seu lugar, colocando Jesus em primeiro lugar. Quando Jesus entra no primeiro lugar, no lugar que Ele merece, todas as outras coisas se ordenam na vida da gente. Há muita coisa na nossa vida fora de lugar, e não quer dizer que sejam coisas ruins. De repente as coisas foram se atropelando, a minha vida familiar com o meu trabalho, as minhas amizades foram tomando um rumo que não era bom, eu sei lá, muita coisa foi saindo do lugar. Quando Jesus entra na nossa vida, no primeiro lugar, todo o resto encontra o seu lugar, tudo se acerta, tudo se ajeita, pois o propósito do Pai é que isso aconteça, e logo. Mas para que isso tudo possa acontecer, é preciso que haja pessoas que levem Jesus a mais alguém, pessoas em cujas vidas Jesus entrou, e que estão escrevendo a sua história com Ele, mas que agora também vão ajudar outras pessoas a descobrir o Senhor, a encontrar o Senhor.
Foi isso que Jesus fez com aqueles 12 primeiros. Jesus os chamou e depois os enviou para ir ao encontro de pessoas em cujas vidas tudo parecia fora de lugar. O corpo adoecia, a alma adoecia, o espírito era prisioneiro, tudo do lado avesso. E de repente esses homens levam Jesus a essas pessoas e as coisas se arrumam na vida delas. Agora Jesus conta com a gente. Ele contou com Pedro, Tiago, João, hoje Ele conta conosco. As coisas que o Evangelho de hoje ensina podem ajudar a gente a entrar em alguns lugares, nos aproximar de algumas pessoas e quem sabe com elas trazer Jesus para a nossa vida e recapitular, reescrever as coisas. No comecinho do Evangelho, a Escritura diz assim: Jesus chamou os 12 e depois os enviou a vários lugares. Primeira coisa que eu acho que é preciso a gente imaginar, o que o texto está dizendo é: primeiro Jesus chama, depois Jesus envia. Se eu não venho primeiro a Jesus, se eu não recebo algo dele, se eu não aprendo com ele, se eu não deixo que ele acalme o meu coração, se eu não deixo que ele enche as minhas mãos, se eu for depois às pessoas, é possível que eu acabe me embolando com elas, é possível que eu não tenha nada a oferecer para ajudá-las, é possível que os problemas delas, as dificuldades delas acabem me deixando também agitado e sabe, daqui a pouco eu estou embolado com essas pessoas, com os problemas delas e nada mudou. Antes de ir, eu preciso lembrar que Jesus chama para perto dele. Existem pessoas que parece que só escutam um pedaço da história e o tempo inteiro elas têm a impressão de que Deus está dizendo: vai lá, você tem que fazer alguma coisa, resolve isso, você tem que ir, não adianta, é com você mesmo, você tem que dar conta. Olha, se você está ouvindo só vai lá, eu acho que você só está ouvindo metade do que Jesus quer dizer para você. Há momentos em que ele diz: vai lá, eu conto com você, vai lá, eu te ajudo, vai lá, você vai ser a minha resposta para aquele problema. Mas jamais Jesus diz a você: vai lá, faça algo, tente, sem antes dizer para você: vem cá, eu vou te dar forças, eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Quando a gente só ouve a voz de comando dizendo para a gente: faça isso, faça aquilo, tem que ir, é sinal de que talvez a gente esteja sendo levado pela ansiedade da gente de querer ajudar. O problema é que nessa pressa, nessa agitação, a gente se embola com as coisas e alcança muito pouco. É preciso que você também vá até ele, tenha tempo com ele, fique um pouco junto dele, aprenda com ele para poder ir até as pessoas. Aí você vai na medida certa, sem se embolar. Você vai para ajudá-las a recapitular, rever as coisas e não ficar repetindo histórias que a gente já conhece. Depois Jesus diz aos apóstolos: vão de 2 a 2, como que dizendo para eles e para a gente: nenhum de vocês sozinho dá conta. Aprendam a contar um com o outro, aprendam a pedir ajuda um do outro. E talvez a gente precise aprender isso também. Eu sozinho não dou conta, eu preciso de ajuda. Nós viemos à igreja porque nós precisamos de ajuda. Pessoas que não precisam de ajuda, não precisam de vir à igreja, isso é fato, dão conta sozinhas. Mas eu creio que Jesus está ensinando a gente a não ser autossuficiente. Eu preciso de algo que eu não tenho e outra pessoa pode ter. Sozinho, nenhum de nós faz a obra de Deus. Como seria bom se cada casal tentasse ver a sua vida em família desse jeito, né? Poxa, Deus juntou a gente um pouco para isso, né? Para a gente contar um com o outro, para a gente poder pedir ajuda um para o outro,
porque sozinho nenhum de nós vai dar conta disso tudo aqui. Então a gente vai juntos, e juntos a gente consegue. Depois Jesus disse aos apóstolos: vocês têm um longo caminho, não levem nem sacola, nem bolsa, nem 2 túnicas, levem só um cajado e sandálias. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão ter que andar muito, e se vocês não estiverem livres para fazer isso, se vocês estiverem levando mochilas, se vocês estiverem levando bagagem, depois de um tempo a bagagem começa a pesar mais, e aí vocês já não vão estar muito à vontade para andar. Levem só um cajado e sandálias. Sandálias para o pé não machucar. Cajado é um negócio que você usa para pegar impulso para andar para frente. A mochila e a bagagem tem que ser a menor possível. E eu acredito que Jesus gostaria de perguntar então para a gente: por que você está com esse mochilão aí nas costas mesmo, hein? Porque a gente vai acumulando tanta coisa. Hoje em dia o pessoal fala, né, de pessoas que têm um transtorno de acumulação. Fulano é acumulador. Você entra na casa da pessoa, a pessoa nunca acumula nada bonito, é bugiganga. Só que olha, todos nós temos um pouquinho disso, viu? A gente é acumulador aqui, porque a gente também não acumula coisa bonita não, a gente acumula bugiganga. A gente acumula coisas que a gente ouviu e não gostou, a gente acumula lembranças que deixam a gente meio tímido diante da vida. Poxa, mas já deu errado, não, mas eu não consegui daquela vez. Não, eu acho que essa bagagem aí pode ser que para muitos de nós já esteja pesada demais e não está deixando a gente caminhar livre. Deus tem um plano para nós, a gente tem que estar à disposição para isso. Liberdade interior é algo que quando a gente perde, sabe, às vezes a gente ouve falar de liberdade como alguma coisa que tem a ver com fora, a liberdade de ir onde eu quero, certo, mas tem uma liberdade que tem que existir aqui dentro, que é a liberdade de estar pronto para Deus, à disposição de Deus. E se eu carrego dentro de mim um monte de amarras que me prendem ao que passou, e por causa do que deu errado, eu acho que vai dar sempre errado, e por causa do que me feriu, eu fico com medo de ser ferido, então eu não quero mais saber, eu perdi a minha liberdade interior. Senhor, me ajuda a deixar contigo a bagagem que eu fui acumulando ao longo do tempo, e que está me encurvando, e eu já não tenho mais naturalidade para te dizer sim quando o Senhor me pede algo. Eu começo a duvidar, eu começo a perguntar se vale a pena, o que eu vou ganhar com isso. Há momentos em que a gente tem que perder para Deus ganhar, e não ganhar. Senhor, eu quero deixar hoje as bagagens aqui, e quero aproveitar o que para mim é cajado. Tem coisas que quando a gente lembra, ajudam a gente a ir para frente. Isso a gente tem que guardar. Jeremias diz: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, quero lembrar do que me ajuda a andar para frente. Lembra disso, se agarra nisso. Você já passou por apertos, Deus estava lá, o Senhor te ajudou, você conseguiu. Lembra disso, você encontra forças e coragem para ir à frente. Vamos lá. Depois, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram pelas cidades, curando doentes e expulsando demônios. Esses homens, por onde passaram, deixaram uma marca boa. As cidades onde eles entraram tinham menos doentes que as outras. As cidades onde eles entraram tinham um ambiente melhor do que as outras, porque eles passaram por ali. Eles receberam autoridade de Jesus, eles carregavam algo de Jesus dentro deles, e onde eles iam fazendo as pessoas reescrever a sua história, recapitular a sua história, agora crendo em Jesus. Irmãos, o que eles receberam, a gente também recebeu. Você carrega algo de Jesus dentro de você, você leva isso com você, onde você passar, o Senhor deseja que você deixe um rastro bom. As pessoas que você encontrar, o Senhor deseja que você deixe melhor do que quando chegaram pertinho de você. Esse é o propósito de Deus para nós.
no comecinho da segunda leitura que a gente ouviu, São Paulo disse assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todo tipo de bênção no seu Espírito Santo. Você é uma pessoa abençoada por Deus com todo tipo de bênção. São Paulo diz: por causa da nossa união com Jesus, nós somos abençoados com todo tipo de bênção. Por causa da nossa união com outras coisas, nós temos problemas. Então, você tem uma união com uma família, possivelmente por causa dessa união você herdou alguma coisa que não deve ter sido dinheiro, pode ter sido problema na vista, pode ter sido, sei lá o que, né? Problema no rim, né? Eu herdei da minha família um problema no rim, olha que herança boa, né? Pois então, por causa da nossa união com outras coisas, nós temos problemas. Por causa da nossa união com Jesus, nós temos todo tipo de bênção. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Ontem na missa das crianças, as crianças tiveram que aprender que nós somos, não é muito abençoado, não, nem pouco abençoado, não, é totalmente abençoados, totalmente abençoados. Aí depois umas crianças vêm falar: eu sou muito abençoado, padre, porque eu estudo, que beleza. Aí uma mãe: eu sou muito abençoada por causa do meu filho, é isso aí. Outra vez foi: eu sou muito abençoado porque eu moro no Meia. Eu falei: glória a Deus, né? Glória a Deus, porque podia ser pior, né? Então, pois cara, quando você é abençoado, você vê bênção até no que talvez outros não vejam. Mas olha, quando você sabe que é abençoado, você sabe que tem algo bom para deixar no caminho das pessoas que você encontra. A outra opção é você imaginar que não é abençoado, você é azarado, tudo que você põe a mão dá errado, você nasceu para sofrer, não adianta, eu não consigo. Se você se vê dessa maneira, você vai deixar um rastro de amargura, de insatisfação, de cobrança. Irmãos, nós somos o que a Escritura diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos abençoados com todo tipo de bênção. Pois então, se a gente acreditar nisso e viver dessa maneira, a gente vai deixar um rastro de bênção. Quem sabe que é abençoado, abençoa. Quem sabe que é abençoado, se torna bênção para os outros. Quem acha que não é abençoado, quem acha que tem todos os problemas do mundo, quem acha que não consegue nada, quem acha que foi rejeitado, quem acha que vive desse jeito. E aí, antes de começar, eu já decreto que não dá. Não, mas eu sei que não vai dar certo. Não, eu sei que não adianta. Mas antes de tentar, eu já decretei que não vai funcionar. E é claro que eu vou criar ao meu redor um ambiente encharcado disso. Você é abençoado por Deus para ser bênção para outros. Acredite nisso, viva isso, experimente isso, faça isso acontecer, fale de Jesus, reze por alguém que está perto de você e que resolveu desabafar com você, faça algo, e de repente você vai descobrir: rapaz, não é que eu sou abençoado mesmo? Eu consegui rezar por essa pessoa, eu consegui falar algo de Deus para ela, e ela saiu melhor. Experimenta, você vai ver que funciona. Você carrega em você algo que é precioso, e que tem muita gente que precisa. Não esqueça disso. O Pai Celestial tem um propósito, esse propósito, esse plano já está acontecendo, e é recapitular tudo a partir de Jesus, é reescrever tudo, também a nossa vida a partir de Jesus, é trazer tudo que estava despedaçado de volta para o lugar, colocando Jesus em primeiro lugar. Ele já está realizando isso, apesar de qualquer coisa que a gente ouça, que dê a impressão de que as coisas estão se convulsionando, o propósito do Pai já está acontecendo, e Ele hoje passa pelas mãos, pela vida da gente. Você não faz parte do problema, você faz parte da solução. Você pode ser resposta de Deus
no lugar onde o Senhor colocou você. Mas para isso, acredite, Ele já está reescrevendo a sua vida, e através de você, Ele pode entrar no livro da vida de outros, e começar a reescrever essas histórias. Essa semana, seja bênção para alguém, deixe um rastro bom, quando você passar, que as pessoas digam, poxa, é legal, não o contrário, né? Eu sei que você conhece gente que quando passa, que não seja a gente, pelo amor de Deus, que não seja a gente, quando você passar, que você deixe uma marca boa no coração das pessoas, sendo bênção para elas. Mas hoje, deixa as mochilas aqui, deixa o peso, né, a sobrecarga nas mãos de Cristo, pegue seu cajado, lembre das coisas que valem a pena e que ajudam você a ir em frente, e lembre que antes de lançar você para ser instrumento dele sobre a terra, o Senhor traz você para junto do coração dele. Ele te chama para depois te enviar. Ele nunca te envia sem forças, sem a capacidade de ser bênção. Por isso, cuidado para não ficar se cobrando demais. Eu tenho o que eu tenho. Esse é só um pedaço da história. O primeiro pedaço é: vem para junto de mim. Eu te fortaleço, eu te renovo, eu te abençoo para que você seja bênção para outros. Venha para junto do Senhor e depois Ele vai te indicar o lugar certo, onde Ele deseja que você seja a resposta dEle para a vida de alguém.